Hoje eu quero falar um pouco sobre um tema que é muito questionado por meus alunos e por fotógrafos em geral. É verdade que os smartphones e os tratamentos de imagem popularizados, eles vão destruir a fotografia? Isso é um tema que gera muita polêmica, que gera muita opinião. Eu já vi alguns fotógrafos bem famosos falarem que com o smartphone é o fim da fotografia, ou que a fotografia de smartphone não é fotografia de verdade. E não é bem assim que eu penso. Em primeiro lugar, o que é fotografia? Fotografia é recortar um pedaço da realidade a partir de um ponto de vista subjetivo com um dispositivo que permita capturar a luz. E isso acontece na sua DSLR, na sua mirrorless ou no seu smartphone. O ato fotográfico, o ato de fazer esse registro da realidade, esse recorte da realidade, ele vai acontecer em qualquer tipo de gadget. Mas o que diferencia um fotógrafo profissional de um fotógrafo amador? E esse é o ponto-chave para a gente perceber que os smartphones nem os tratamentos de imagem vão destruir a fotografia, ou que uma fotografia feita em um smartphone e depois tratada em algum software não vai ser fotografia. O que diferencia um fotógrafo profissional de um fotógrafo amador, basicamente, é o conhecimento, a bagagem cultural, o modo de perceber o mundo, o repertório. Então, esse conjunto de coisas que é mais cara do que qualquer equipamento e que é alcançado pelo fotógrafo ao longo de toda a sua carreira, a partir de cursos e muito estudo, é o que torna uma fotografia profissional diferente de uma fotografia feita em um smartphone super moderno com um software de tratamento de imagens. Basicamente, pessoal, a gente deve pensar que não é o equipamento que constrói o fotógrafo. É o fotógrafo que tira o melhor proveito dos limites dos equipamentos fotográficos. Pensar que um smartphone vai destruir a fotografia é a mesma coisa de pensar que uma câmera DSLR ou uma câmera mirrorless profissional vai fazer a pessoa se tornar um fotógrafo profissional. Então, esses dois caminhos, eles têm o mesmo peso, eles saem da mesma caixinha, que é colocar o equipamento em primeiro lugar. Um bom fotógrafo, com uma boa carga de conhecimento, com informação, com bastante conhecimento, com muito repertório, ele vai conseguir extrair o melhor de um smartphone e conseguir extrair o melhor de um equipamento profissional. E um fotógrafo medíocre, uma pessoa que não estuda fotografia, que apela para clichês, que é apenas um apertador de presets, ele vai ser medíocre no celular e ele vai ser medíocre nas câmeras profissionais. Esse tipo de discussão não é nova na fotografia. Lá no finalzinho do século XIX, na transição do século XIX para o século XX, com o surgimento das câmeras amadoras Kodak, as Brownie, essa discussão foi levantada. E se falava que as Brownie iam destruir a fotografia. E foi percebido que não. A fotografia em contato com o amador forneceu, por exemplo, os fotógrafos da fotossecessão, uma nova maneira de perceber o mundo, uma nova maneira de perceber a fotografia, e conduziu a novos caminhos de linguagem. Os profissionais continuaram profissionais e os amadores continuaram amadores. E essa é a realidade que a gente tem hoje. Os smartphones super modernos, com altíssima resolução, capazes de imprimir em grandes formatos, eles por si só não fazem a pessoa que carrega aquele dispositivo um fotógrafo. Pelo menos um fotógrafo profissional. Ele é um fotógrafo porque ele está capturando luz, ele está fazendo o registro do momento com a luz, mas não é um fotógrafo profissional porque ele não conhece a gramática, ele não conhece a sintaxe, os modos de organizar as mensagens visuais, tanto as mensagens plásticas quanto as mensagens icônicas, a fim de produzir uma comunicação, a fim de produzir uma prosa ou uma poesia. Isso só é possível a partir de uma mente que conheça os processos de construção dessa linguagem e que conheça também as limitações do equipamento. Logo, smartphones, eles são ferramentas interessantes, são câmeras bastante robustas para realizar o ato fotográfico. Existem alguns fotógrafos na rede que têm utilizado, inclusive, profissionalmente esses smartphones. Mas não é o smartphone que tornou ele fotógrafo.
Ele já era fotógrafo antes do smartphone. Ele já tinha a ideia de como perceber o mundo antes do smartphone. Isso vai se tornar cada vez mais comum, porque essa geração mais nova, eles não viveram o analógico, eles não viveram a fotografia digital, eles não viveram as DSLR, que estão começando a cair em desuso, e eles conhecem o mundo a partir das telas do celular. E a partir desse contexto, se ele estuda a linguagem fotográfica, se ele estuda os modos de construir comunicação visual, ele vai executar esse trabalho de forma magistral. Então, é basicamente isso que eu penso com relação a esse discurso de que os novos gadgets eles destroem a fotografia. Eu acredito que eles têm, inclusive, um senso positivo, que é popularizar a arte fotográfica, popularizar a construção de comunicação a partir de imagem. E dentro desse universo de pessoas que estão utilizando smartphones, vão surgir fotógrafos que são profissionais. Os mais antigos têm que estar sempre atento a também continuar se atualizando, compreendendo as movimentações e as mudanças de linguagem, para ele não perder o bonde da história. É isso que eu queria falar, um bate-papo rápido, para a gente refletir sobre algumas questões importantes sobre a fotografia. É isso que eu busco levantar aqui no meu canal. E até a próxima. Qualquer momento a gente se encontra novamente para conversar um pouco mais sobre fotografia. Valeu!